Boa noite a todos. Chega na hora, vamos nos recolher em nossos corações, estarmos mais conectados com o plano sutil, a espiritualidade maior, para que estejamos mais disponíveis espiritualmente para o que viemos buscar. Uma palavra de carinho, um acolhimento fraterno, uma ajuda espiritual em eventuais problemas que tenhamos ou estejamos atravessando. E vamos então fazendo nossa prece inicial. Pai amado, agradecemos profundamente por tudo que temos nessa nossa experiência terrena, também as dificuldades que nos ensinam tanto, que nos proporcionam oportunidades para reflexões mais profundas. Agradecemos por termos esta casa de acolhimento fraterno, onde podemos estudar o Evangelho, ouvir um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, buscarmos o aprendizado. Agradecemos pela própria experiência terrena, pelos nossos queridos em nossos lares, nossas relações mais íntimas nessa vivência, filhos, pais, pessoas das nossas relações familiares, que são também o nosso exercício diário nessa experiência, nesse aprendizado. Agradecemos por esse momento e pedimos paz para os nossos corações, pedimos que estejamos preparados para acolher o Evangelho em nossos corações e que estejamos sempre disponíveis para esse aprendizado e para a busca da nossa evolução espiritual. Que estejamos tranquilos e disponíveis para as energias maravilhosas que estão disponibilizadas para nós e que possamos acolher em nossos corações. Que a paz esteja conosco nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje, honrar pai e mãe. Mais especificamente, amor filial. Há algumas reflexões muito interessantes no próprio Evangelho e há um alerta que eu vou tentar colocar de uma forma mais pontual essa noite, que é exatamente como nós, filhos, nos relacionamos com os nossos pais. Honrar pai e mãe. Há uma definição de honra ou de honrar que está assim colocado. É um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos como a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. No Evangelho nós encontramos: honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Mas o Evangelho traz para nós, segundo o Espiritismo, um alerta interessante, que é onde eu quero manter o meu foco aqui essa noite. Muitos de nós, realmente de nós, alguns de uma forma mais persistente e outros mais ocasional, que temos essa dúvida: mas se o meu pai ou minha mãe não teve o cuidado comigo na minha infância, como é que eu posso ter com eles o cuidado que o Evangelho nos remete que deveríamos ter? É uma reflexão interessante que a gente deve fazer. Porque amar o outro como ele nos ama é relativamente tranquilo.
é um retorno daquilo que a gente recebe. Não é assim? É mais fácil amarmos pessoas que demonstram amor por nós, pelo menos uma relação fraterna. É mais difícil termos uma relação fraterna com aqueles que muitas vezes ou nos agride ou não tem esse sentimento de fraternidade expresso nas nossas relações. E ficamos pensando, como é que eu posso ter cuidado com meu pai e com minha mãe se eu não tive esse cuidado na minha infância? Volto a explicar por que essa busca por esse tema, ou por esse foco nesse tema, porque amar aquele que nos ama, nos acolhe, nos dá toda assistência, fica assim mais tranquilo o nosso retorno com o mesmo sentimento, com o mesmo comportamento. Essa resistência não ocorre sempre, como também vou ressaltar. Ocasionalmente a gente pode ter um atrito e nesse atrito a gente recua naquela relação fraterna e ou se afasta ou procura não ser tão fraterno assim como deveria ser nessas nossas relações. Mas aí vamos chamar outros ensinamentos que o próprio Mestre nos colocou, que é amar ao próximo. Porque os nossos pais são o nosso próximo também, não é? São próximos a nós e são nossos próximos nessas relações, nessa experiência, tanto só no plano espiritual como na experiência terrena. Então, nós já deveríamos refletir sobre essa relação que temos muitas vezes com aqueles amigos e muitas vezes não temos com os pais. Por quê? Porque a nossa relação com o pai e a mãe é mais constante. Então, nós às vezes resistimos. Precisamos ter alertas com relação a isso. E Jesus não só disse amar o próximo como a si mesmo. Até com relação a isso, um certo palestrante colocou uma vez, eu achei muito bem colocado, eu achei que vale a pena repetir, é que amar o próximo como a si mesmo não é exatamente nós precisaríamos de amar plenamente o outro, porque muitas vezes nós achamos que nos amamos plenamente, não é? Mas muitas vezes nós não nos amamos. Muitas vezes nós resistimos a esse sentimento com relação a nós mesmos. A gente não gosta de determinada coisa que a gente faz, a gente não gosta de determinada atitude que a gente tenha com o outro, a gente resiste. Então como é que eu posso amar o outro? Achando aí que o mandamento de Jesus é que eu tenho que amar plenamente o outro, para nós ainda está muito difícil isso. Mas em que esse palestrante colocou? Devemos amar o próximo como a nós mesmos, quer dizer, devemos amar o outro na mesma medida em que amamos a nós mesmos. Nós não podemos dar mais amor do que aquele que nós temos, mas podemos tentar procurar dar ao outro o amor que temos por nós. E a cada momento que nós ampliarmos esse amor por nós mesmos, estaremos também proporcionando ao outro um amor maior que proporcionávamos antes. Então essa reflexão é importante que a gente tenha, e aqui no caso eu vou trazer pontualmente para o caso de pai e mãe, que precisamos de refletir sobre isso. Que tipo de amor nós estamos oferecendo aos nossos pais? Ou alguns aqui, como eu e outras pessoas, já não têm os pais hoje aqui no plano terreno, mas que tipo de amor nós já oferecemos aos nossos pais antes? Mais do que isso, que tipo de exemplo eu estou dando para os meus filhos e para os meus netos nessa relação? Muitos de nós, já com filhos, tivemos os pais conosco. Que tipo de exemplo nós passamos para os nossos filhos nessa relação? Que tipo de lembrança que eles têm de como nós lidamos com os nossos pais? Porque nós estaremos oferecendo a eles exemplos que eles vão replicar nos próprios filhos.
Que tipo de cadeia de relacionamento de amor e fraternidade nós estamos proporcionando nesse nosso caminhar? Estava refletindo aqui com um colega que nós estávamos fora conversando sobre esse tema. Muitas vezes nós, antecedendo um pouquinho a conversa, muitas vezes nós ao longo de um determinado momento, seja adolescência, mocidade, nós ainda muito inexperientes, reagimos, mas num certo momento a gente desperta, e quem sabe essa conversa de hoje possa despertar muitos, o como nós estamos lidando. Se nós não despertarmos, mais tarde alguma dor maior vai acontecer, porque em um momento a gente pode ser despertado e não ter mais retorno, porque já não os temos em nossa companhia. Não é verdade? Aí vamos ficar com aquela dor na alma. Então vamos aproveitar até aquela chamada de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Cabe também aqui, se nós não nos damos bem com os pais, por algum motivo, a gente não sabe qual é o drama desse pai quando não nos acolheu como gostaríamos. Qual foi o processo encarnatório ou reencarnatório desse pai, ou nosso com relação a esse pai? Há muitas variáveis envolvidas nessa questão que nós, aqui frequentando um centro espírita e estudando um pouco sobre essa questão desse processo reencarnatório, de vivências anteriores e de experiências entre nós, em outros momentos, em outras condições, que tipo de experiência nós como filhos e os pais tiveram conosco em outras vidas? É uma oportunidade de resgate? É uma oportunidade de uma nova convivência em outras condições? Estaríamos perdendo essa oportunidade? E não estaríamos levando para filhos e netos a oportunidade de aprenderem nessa relação, ou de como deve ser essa relação. Então é uma reflexão que poderíamos levar para casa, e nesse momento então do Natal, não é? Natal o que é? É o nascimento do Mestre, o nascimento de Jesus, o Mestre Cristo, né? A personalidade de Jesus. E esse Mestre nasceu há 2000 anos atrás, mas ele está conosco há muito mais do que isso, porque o próprio evangelista João nos coloca que ele foi o formador do planeta. Emmanuel repetiu isso nas suas reflexões a respeito, mas o evangelista João já falava sobre isso no capítulo 1 do Evangelho. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Só aí dá para ter uma ideia há quantos bilhões de anos esse Cristo está conosco, e ele está nascendo há 2000 anos atrás, fisicamente conosco, para nos ensinar várias coisas. Até que ponto nós estamos aprendendo todos os ensinamentos, ou parte deles, em nossas vidas? E um deles é honrar pai e mãe. Que a gente possa refletir sobre isso. Como é que nós estamos agindo? Até que ponto realmente estamos acolhendo esses ensinamentos em nossas vidas? E até que ponto nós estamos tranquilos nessas relações fraternas com nossos pais? E o que exemplo nós estamos deixando para nossos filhos e netos com relação a isso? A tranquilidade de um dia, quando os nossos pais se forem, e podermos dizer com consciência tranquila: eu fiz o que eu pude, de coração e com amor. É uma paz imensa poder ter isso firme em nossos corações, na nossa memória. Que nós reflitamos sobre isso. No folheto, deixamos ali uma mensagem de Natal de carinho para vocês, lembrando aí esse nascimento do Mestre 2000 anos atrás como personalidade de Jesus, e trazer reflexões sobre o que esse momento representa para nós. Eu espero que vocês tenham um bom Natal
muita paz em seus corações e uma entrada para 2020 com muitas bênçãos. E vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos e depois a gente encerra com uma oração. Pai amado, mais uma vez agradecemos por esse momento de estudo, de prece, de reflexões, que possamos levar para os nossos lares energias que recebemos aqui do plano espiritual maior, que nos acalenta, que nos aquece o coração, que nos revitaliza, nos fortalece e que possamos compartilhar aqueles com quem convivemos para poder fazer uma cadeia de amor, de fraternidade, de luz e bênçãos. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que a luz ilumine os nossos caminhos e que as bênçãos nos façam pessoas, espíritos melhores nessa existência. Que assim seja. Graças a Deus.